Algumas pessoas dão azar escolhendo situações e momentos inapropriados para realizar algumas brincadeiras que pode ser encarada como de mau gosto. E dependendo do momento da vítima, podem desencadear resultados completamente inesperados e aquilo que era para ser um momento divertido, ao menos para um dos lados, é claro, pode se tornar um pesadelo que nos acompanhará pelo resto da vida. E se não acredito em minhas palavras, deixe-me contar a história deste casal. Seja bem-vindo a mais um episódio do Adriano Villa Conta, e como o conto anterior, também foi inspirado em fatos reais, quer dizer, em alguns pelo menos. Para uma mente aterrorizada de um escritor de terror, uma palavra pode desencadear uma ideia e essa ideia ser baixada diretamente no cérebro. Começo, meio e fim. E o que está entre esses pontos, vamos preenchendo conforme os complementos que vão surgindo. O que quero dizer com isso? Simples. Algumas partes deste conto aconteceram de verdade. Acredite. Quanto quais partes? Por que não arrisca um palpite deixando nos comentários? Este conto não é recomendado para menores de 18 anos por conter drogas ilícitas, violência e conteúdo sexual. Miguel e Isadora estavam namorando há pouco tempo. Ainda estavam naquela parte de beijos pra cá e beijos pra lá. Conhecendo os dois, creio que seguiriam assim por muito tempo. Miguel e Isadora pareciam realmente se combinar. Sabe aquele casal que você olha e percebe algo especial? Pois é, esse é o casal em questão. Miguel era uma pessoa divertida, simpática, comunicativo e era muito bem resolvido financeiramente. Isadora compartilhava as mesmas características. Então, imagina como era o social deste casal. Eles tentavam sair sozinhos, mas como não sabiam dizer não, pelo menos até o dia que decidiram embarcar em uma viagem sem falar para ninguém e muito menos postar nas redes sociais. Não queriam surpresas. Já pensou estar em uma casa sozinhos no bem bom e de repente chegar alguém sem mais nem menos? Seria terrível e não queriam correr tais riscos. Queriam se curtir, se conhecer melhor, poderem sair de algum barzinho e seguirem para um motel para passarem a noite juntos. Algo que era impossível para ambos. Apesar das condições financeiras, não foram para longe. Não queriam requinte, mas sim paz. E para isso até deixaram os carros na garagem para não levantar qualquer suspeita. Aliás, seria a forma perfeita para despistar os amigos de plantão. Como não costumavam viajar de ônibus, poderia ser uma aventura divertida e realmente foi. Como estavam praticamente sozinhos na parte de trás de um ônibus em plena madrugada, nem preciso dizer que aquela viagem foi extremamente marcante para ambos. Quando chegaram na cidade de Itanhaém, pediram um Uber para a levarem até a casa que alugaram e, para a felicidade e tristeza de ambos, a casa estava bem perto de onde desceram. 3 quadras ao máximo. Quanto à praia... Mas isso não os afetou tanto. Fizeram planos de ir até a praia? Sim, fizeram, mas era à noite. Sentar na areia com uma garrafa de qualquer bebida, algo romântico. E aquela viagem tinha que ser perfeita, um marco da relação. Ao chegarem na humilde residência alugada, tudo o que conseguiram fazer foi atirar as mochilas e se atracarem um nos braços do outro. Havia uma conexão extremamente especial naqueles dois. Eles realmente pareciam se gostar de uma maneira sem explicação. Em alguns momentos não pareciam um casal, mas sim amigos, e o pior, daqueles amigos que conversam sobre tudo e que se divertem sem se preocupar com quem esteja por perto. Depois de estrear da casa, Miguel e Isadora compartilharam um banho demorado. E tudo parecia maravilhosamente perfeito. Assim que terminaram, se atiraram na cama com seus corpos nus e adormeceram um nos braços do outro. Afinal, haviam viajado de noite e depois dos exercícios do ônibus e da casa, seus corpos pediam descanso. Miguel foi o primeiro a acordar, levantou-se e começou a vestir-se, tomando todo o cuidado para não acordar Isadora. Ele queria tornar aqueles momentos ainda mais especiais e, por isso, caminhando na ponta dos pés, saiu da residência.
Quando estavam no Uber, havia tido a impressão de ter visto um mercadinho pela região. Por sorte, era bem mais perto do que imaginava. Comprou tudo o que precisava para fazer um café da manhã bem caprichado. Assim que retornou, deixou as compras sobre a mesa e foi verificar o estado de sua amada. Como imaginava, lá estava Isadora dormindo, com a boca e as pernas abertas. Ele sorriu por um momento e freou a vontade de despertá-la com um cutucão nas partes baixas que estavam à mostra. Ela ficaria muito puta da vida, mas seria hilário para ele. Mas preferiu seguir por um caminho mais romântico e voltou para a cozinha. Começou a preparar um café da manhã digno de novela ou daqueles hotéis chiques. Miguel não estava tentando impressionar sua parceira, pelo contrário, estava sendo apenas ele mesmo. Subitamente, sons de passos chamou sua atenção, e ele disse por sobre seus ombros: Você é uma estraga-prazeres, sabia? Não podia esperar só mais alguns minutos? Miguel voltou sua atenção para os ovos mexidos na frigideira. Isadora caminhou até ele e o abraçou apertado, ainda com seu corpo nu. Seria mais gostoso te abraçar assim se estivesse pelado também. Por que colocou as roupas? Porque seria preso se fosse ao mercado com as coisas balançando? E o Miguel? É, acho que não ia gostar que saísse por aí mostrando as minhas coisas. Bom, você podia ter tirado ao chegar. Hum... Isadora soltou-se do namorado e sentou-se à mesa. O que significa esse perguntou Miguel. É que lembrei de uma daquelas fotos que ficam sendo compartilhadas pelo WhatsApp. Um homem estava no fogão como você, quer dizer, não exatamente vestido como você está. Usava apenas um avental, ou seja, com aquele traseirinho bem torneado completamente à mostra. Nossa, eu trabalhando desse jeito e você ainda me vem com essa? Tá certo, mas nunca vi nenhuma foto com um homem cozinhando apenas de avental. Claro que nunca viu, seu tolinho. Isso é coisa de mulher. Se algum amigo mandar algo assim para você, olha, é melhor você ficar bem esperto com ele, viu? Miguel desligou o fogo e despejou os ovos mexidos em um prato. Virando-se para Isadora, perguntou: Deixarei o lance do avental anotado em meu cérebro. Agora, me responde uma coisa. E gostaria que fosse uma resposta embasada em outras opiniões, já que vocês mulheres adoram trocar essas coisas entre si. Ela sentiu com um movimento de cabeça. Por que algumas mulheres gostam tanto de traseiros masculinos? O que uma bunda masculina pode fazer por vocês? É a mesma coisa que vocês, homens, respondeu Isadora. Miguel sorriu de soslaio para a namorada e começou a colocar sobre a mesa tudo o que havia preparado para o desejum. Nós, homens, começou ele às costas de Isadora enquanto lhe massageava o ombro, apreciamos um traseiro feminino, devido suas curvas, mas... Ele sentou-se à frente da garota. Um traseiro feminino tem muito a oferecer para um homem, minha querida. Ai, que nojo, Miguel! Riu Isadora. Ué, só queria mostrar como sua resposta foi evasiva e sem base alguma. Vai, me conta, por que raios vocês mulheres, quando veem uma bunda, ficam toda oriçadas? Queria entender sobre isso. Olha, Isadora se empertigou na cadeira e, assumindo um semblante sério, continuou. Não existem bases científicas que explicam por que algumas mulheres apreciam o traseiro masculino. Contudo, todavia, entretanto, creio que é devido a ser tudo mais firminho que os nossos, sabe? Sei lá, Miguel, por quê? Vamos esquecer essa conversa de traseiro e comer, ok? Estou morrendo de fome. Sirva-se à vontade. Isadora se ofereceu para lavar a louça, contudo, Miguel disse que seria melhor vestir alguma coisa, já que ouvira vozes na casa do lado, e também que queria dar um pulo na praia, só para conhecer os quiosques ou restaurantes próximos. Miguel gostava de programar e saber exatamente para onde ir. Sua namorada atendeu a sugestão e seguiu para o quarto, enquanto ficou por ali organizando e limpando. Foi um processo rápido, não havia muita coisa para ser arrumada e por isso, assim que chegou ao quarto, encontrou Isadora já arrumada, porém com o celular em uma das mãos. Não tínhamos combinado de esquecer o mundo ao redor, Isa? Desculpe, respondeu enquanto guardava o celular em sua bolsa. Fico preocupada como estão as coisas em casa. Você sabe que minha mãe não está muito bem e que meu pai também não está lá grandes coisas para acudir caso aconteça alguma coisa. Mesmo com meu irmão por lá, sabe, não sou eu.
Miguel sentou-se ao lado de Isadora e a puxou para um abraço. Sim, claro que compreendo, meu amor. Me perdoe. Estou tão empolgado com tudo que esqueci que saiu do hospital semana passada. Fique tranquila em ligar, está bem? Só não quero vê-la preocupada com isso. Só ficaremos até amanhã à noite. Isadora suspirou profundamente. Mas vamos aproveitar o nosso momento. Estou pronta. Vamos? Vamos. Não vai colocar alguma roupa para entrar no mar? Para ser franco, não estou com intenção de entrar no mar, Isa. Só quero ir para conhecer o lugar e nossas opções. Ela pareceu levemente desapontada. Como não ligava para sua mania de programação, Miguel chegou à conclusão que só poderia ser por causa do banho de mar. Ele a puxou para um abraço apertado e disse: Desfaz essa cara de triste. Sabe que entraria no mar contigo até mesmo usando terno, paletó e gravata. Lhe deu um beijo e seguiram para a rua de mãos dadas. A casa que estavam ficava na rua principal que dava acesso à praia. Era longe, porém, por ser uma reta só, conseguia avistar o mar ao longe. Não conseguiam ver o quebrar das ondas, mesmo assim, lhes dava uma sensação de proximidade, pelo menos até o momento que viram aquele raio de luz cortando e se espalhando pelo céu. Você viu? Isadora foi interrompida por um trovão ensurdecedor. Isso não é um bom sinal. Não acha melhor voltarmos? Miguel olhou para o céu e, apesar dos sinais da natureza, estava claro. Olha, eu não acho que vá chover, viu, Isa? O céu está tão... De repente, a chuva começou a cair antes que conseguisse finalizar a frase. Mesmo assim, pode ser passageira. Os pingos engrossaram e, devido aos relâmpagos e trovões, tanto as pessoas quanto o casal correram em busca de abrigo. Não estavam muito próximos da casa alugada, porém, era melhor se molhar um pouco do que ficar esperando por uma chuva em um lugar desconhecido e com pessoas desconhecidas. Além disso, era mais divertido para ambos fugirem da chuva daquela forma. Não era apenas uma chuvinha passageira como Miguel acreditava. A prova disso foi como chegaram a casa. Estavam completamente molhados e com frio por causa do forte vento que murmurava tristemente em contato com as árvores do local. Claro que aquilo era apenas um pretexto para tomarem outro banho juntos e se divertirem como dois jovens no auge de seus hormônios e de seu sentimento. Assim que terminaram, perceberam que a chuva ainda castigava a região. Foram até a varanda. Chuvinha passageira, hein? Pois é, vamos torcer para que pare até o anoitecer. Enquanto isso, que tal assistirmos um filminho no sofá debaixo dos cobertores? Sugeriu Isadora, abraçando o namorado e o beijando no rosto. Vamos, vamos, vai ser tão divertido. Ah, Isa, você sabe que nossos gostos para filmes são bem diferentes. Tiramos no par ou ímpar, o que acha? É uma boa, concordou. Eles se prepararam para saber quem ganharia a disputa. Antes, se você ganhar, juro que assisto qualquer besterol que colocar sem reclamar, ok? Ele concordou. E você também, viu? Ele concordou mais uma vez. Miguel assentiu, suspirando profundamente. Apesar de se darem tão bem e terem tantas coisas em comuns, seus gostos culturais divergiam. Ele preferia rir com comédias medíocres e sem sentido, ela preferia os filmes de terror. Miguel até curtia esse tipo de filme, contudo, com uma exceção. Tinha pavor dos filmes de possessão. Ele não acreditava em fantasmas, bruxas ou qualquer outro clichê. Contudo, quando o assunto era possessão demoníaca, as coisas mudavam de figura. Miguel não era o típico cético. Acreditava que para existir distinção e equilíbrio se fazia necessário duas forças que se opusessem, como por exemplo o par ou ímpar que, por sinal, havia perdido. Ela tirou-se no sofá com as pernas cruzadas, comemorando sua vitória. Ligou a televisão, pegou o celular e acessou sua Netflix. E começou a procurar por algum filme interessante. Ela observou que Miguel continuava em pé no mesmo lugar, aparentemente apreensivo. Já está com medo? Indagou com um sorriso discreto. Sem desviar os olhos do celular, bateu a mão ao seu lado. Sente-se aqui para me ajudar a escolher. Como se minha opinião servisse de alguma forma, respondeu ele, sentando-se. Pronto, achei. Feche os olhos, não quero que leia a sinopse. Pelo jeito será um daqueles, comentou, fechando os olhos. É um filme sobre cadáver, nada demais. Pode abrir, já está começando. Vem cá, senta mais pertinho de mim. Miguel passou um dos braços sobre seus ombros e Isadora aconchegou-se em seu peito. Os créditos iniciais do filme começaram.
Um crucifixo surgiu e logo em seguida um close no rosto de Jesus crucificado. Você me enganou, disse que era sobre um cadáver. Sim, mas é sobre um cadáver. Shhh, presta atenção. Como se não bastasse, possuiria os vivos. Não era um cadáver como qualquer um que podemos ver por aí. Esse cadáver, ou melhor, corpo, antes de ser assassinado pelo próprio pai, estava possuído por um demônio. Dois padres trabalhavam no exorcismo. Um deles foi assassinado brutalmente, enquanto o outro, tudo indicava que seria dividido ao meio, caso o pai da garota não tivesse intervindo e feito a coisa mais difícil para um pai, ou seja, matar o próprio filho. Quando o corpo da garota chegou ao IML, coisas estranhas começaram a acontecer. Situações que indicavam que aquele corpo ainda tinha vida, mas não a alma de um ser humano, mas sim de uma entidade das trevas. Quando o segurança noturno foi puxado brutalmente para dentro da gaveta onde estava o corpo, Miguel se levantou abruptamente. Onde você vai? Preciso ir ao banheiro, respondeu. Já volto. Miguel bateu a porta do banheiro e trancou. Sentou-se no vaso e, com as mãos na cabeça, começou a se mover para frente e para trás avidamente. Miguel? Isadora bateu na porta. Está tudo bem? Sim, respondeu, com voz vacilante. Sim. Se estiver fugindo por causa do filme, já parei de assistir. Tudo bem, mas não é por causa do filme. Já saio. Um segundo. Isadora retornou para o sofá e começou a procurar por algum filme que fosse mais o gosto do seu namorado. Miguel deu descarga. Assim que fechou a porta, um relâmpago iluminou todo o interior da casa e assim que o trovão retumbou no céu, tudo se apagou. Ixi, e agora? Agora tudo o que nos resta é ficarmos por aqui, comentou Isadora. Miguel sentou-se e ela abraçou-o. O que você sugere fazer para passarmos o tempo, hein? Alguma ideia? Ficarmos aqui até luz voltar? Sério? Isadora estranhou a resposta. Não era bem aquilo que queria ouvir. Ela tirou as mãos dele e virou-se para a frente com os braços cruzados. Ficaremos aqui então. Miguel sabia que estava decepcionada com sua resposta. Não curtia a situação, porém, o que mais poderia fazer? Contar para ela o porquê de sua fobia de filmes como aquele? Quer dizer, não como o que acabara de assistir, nunca imaginou que um demônio poderia ficar preso em um corpo assassinado. E se ela não entendesse? E se fizesse como todo mundo e risse? Só de imaginar Isadora não levando a sério, lhe partiu o coração. Bom, eu não vou ficar aqui sem fazer nada, disse ela. Levantou-se e foi até o quarto. Miguel acompanhou pelo reflexo escuro na tela de televisão de plasma, algo que lhe pareceu tétrico demais para aquele momento. Acho que isso vai nos ajudar a passar o tempo de uma forma mais divertida. Isadora sentou-se ao seu lado com algo que parecia um cigarro entre os dedos. Miguel achou aquilo estranho. Ela nunca havia dito que fumava. Foi então que sentiu um aroma típico e entendeu do que realmente se tratava. Maconha? Miguel estava surpreso. Desde quando fuma isso? E por que não me contou que trazia isso contigo? E se a polícia nos parasse? Por isso mesmo que não te contei, respondeu a garota enquanto segurava a fumaça. Relaxa, Miguel, é um baseado, não dá nada para ninguém hoje em dia. Não é como em seus tempos de criança. Ele era 13 anos mais velho. Tó, não vou fumar esse negócio não, Isadora. Que isso, Miguel, larga de ser medroso, é só para relaxar. Ela se aproximou do rosto do namorado. Seu hálito doce misturado com o cheiro da erva aqueceu seu sangue. Vai, amor, um peguinha só. Achei que seria divertido fumar com você. Vai, garanto que vai curtir e que faremos amor como nunca. Devo perguntar por que afirma com tanta certeza que faremos amor como nunca? Pergunta, pegando o cigarro de maconha com a ponta dos dedos. Melhor deixar pra lá. Como fuma esse negócio? É como cigarro? Não, quer dizer, a única diferença é que você tem que segurar a fumaça por alguns segundos, assim, ó. Ela pegou o baseado do namorado e mostrou. Depois de alguns segundos, lhe devolveu soltando a fumaça. Entendeu? Tó, agora é a sua vez, dá um tapa nesse baseado que a erva é da boa. Miguel pegou o cigarro de maconha novamente e ficou olhando por alguns momentos. Se você não quiser, tudo bem, Miguel, não tem problema. Eu quero, respondeu. E antes que lhe perguntasse por que de tanta hesitação, continuou. Nunca tive uma oportunidade de questionar a respeito. Ele olhou para a namorada.
Sabe como sou com as palavras, né? Queria saber por que chamam isso de baseado. Isadora gargalhou alto. O quê? O quê? Você acha graça? Ele riu. Baseado é quando é inspirado em algo que já existe. Ou seja, como fico com a frase agora vou bolar um baseado? Meu, nossa, Miguelito, sério, se você está dando dessas antes de fumar, ela riu mais alto. Imagina depois de dar uns pegas, hein? Mas é isso, eu já estou pegando esse baseado, não sei no que. Fuma essa porra logo, professor Pasquale. E Miguel deu sua primeira tragada no cigarro de maconha. Fez conforme instruído, porém, ao soltar a fumaça, sentiu a garganta seca e começou a tossir. Ele devolveu. Nossa, que treco horrível! Nem sempre a primeira vez é uma experiência agradável, comentou Isadora soltando a fumaça. Tó, você vai pegar o jeito. A sua primeira vez foi agradável? Quis saber enquanto tragava. Acho que tossi mais do que você. Fiquei curioso quanto ao sexo. Miguel passou o baseado. Que conversinha para um momento como esse, Miguel, reclamou Isadora. Tó, você precisa dar mais pegas para pegar uma vibe mais relaxante. Miguel deu uma nova tragada, ofereceu para sua namorada, mas ela fez sinal para que fumasse mais. Ele deu umas 4 longas tragadas no cigarro de maconha e começou a sentir sua mente mais leve. Agora acho que fez tó, hein? Subitamente um raio iluminou tudo e logo após o trovão, Miguel caiu na gargalhada. Bateu. Isadora pegou a maconha e apagou. Por que fez isso? Questionou Miguel, ligeiramente nervoso. Agora que o negócio estava ficando bom, você apaga? Depois a gente continua. Isadora passou um dos joelhos sobre o colo de Miguel e começou a beijá-lo avidamente. Quero mostrar a melhor parte de puxar um fumo. Você vai enlouquecer, Miguel. Ela beijava o namorado com paixão e tesão enquanto esfregava seu corpo no dele. Porém, Miguel não parecia o mesmo. Seus braços permaneciam ao lado de seu corpo, parecia não ter iniciativa para apertá-la como ela desejava. Será que a maconha causou algum efeito reverso? Ela tirou sua camiseta e logo em seguida do namorado e voltou a beijá-lo, mas nem mesmo aquele contato de pele estava causando algum efeito. Inesperadamente, entre um amasso e outro, Miguel pareceu começar a rir. Isadora estranhou, deslizou a mão até a sua virilha e percebeu que não havia sinal algum de ereção. Voltou para seu lugar decepcionado. Estava louca para transar, porém a maconha pareceu ter sido um tiro pela culatra. Qual é a graça? Não estou achando nada engraçado. Pelo contrário, Isadora parecia irritada com a situação e com o naufrágio de suas expectativas. Agora seria o momento ideal para enterrar o falecido, mas riu. Sem estar no ponto de bala não serve para bosta nenhuma essa porra. Ele riu novamente. Mas que merda é essa porra? Isso não tem graça, Miguel. Para mim tem. A primeira brochada a gente nunca esquece. Nunca havia acontecido isso. Inesperadamente, Miguel baixou os shorts. Olha para isso. Mortinho da Silva. Ah, é. Isadora estava irritada. Vamos ver. Isadora abaixou-se sobre o namorado com a intenção de mostrar que podia fazer milagres, mas tudo o que conseguiu foi arrancar gargalhadas ainda mais altas. Viu? Mortinho da Silva. Isadora vestiu a camisa, estava nervosa, irritada e precisava descontar sua indignação de alguma forma. Vou mostrar algo verdadeiramente engraçado. Miguel começou a gargalhar novamente. Vamos ver se vai achar graça disso também. Isadora sentou-se de frente para o namorado e começou a olhá-lo seriamente. O que é isso? Brincadeira para ver quem pisca primeiro? Miguel imitou-a, mas Isadora não estava brincando. Inesperadamente, mexeu a cabeça para um lado, arregalou os olhos e abriu um sorriso tétrico. O namorado franziu o senho. Vamos parar de brincar assim? Isadora percebeu que havia conseguido alcançar seu intento. Havia acabado com a graça do seu namorado, que parecia preocupado e com medo. Isa chamou. Por favor. Isadora fez um som gutural e estranho. Miguel saltou do sofá. Dá para parar com isso? Ela não queria parar. Ao perceber o brilho de um relâmpago, fez uma careta esforçando-se para ser algo bem perturbador, e logo após retombar o trovão, desceu do sofá de 4 como se fosse a garota do filme que acabaram de assistir. Ele deu um passo para trás. Ela seguiu em sua direção mais rápido, fazendo som estranho e olhando seriamente enquanto balançava a cabeça de um lado para o outro. Miguel deu alguns passos para trás. Isadora avançou e ficou de cócoras, as mãos posicionadas como se fossem garras prontas para destroçar.
Ela ameaçou e ele correu para o banheiro e se trancou. Isadora abafou o riso. Poderia se dar por vitoriosa, mas achou a brincadeira divertida e foi até a porta. Me deixe em paz, ouviu o namorado suplicar com uma voz embargada. Ele estava apavorado. Ela abaixou-se e começou a respirar na fresta inferior da porta. E logo em seguida começou a puxar a maçaneta, rapidamente. Meu Deus! Mordeu os lábios para não rir e passou a bater na porta com os punhos. Miguel começou a chorar, a rezar e pedir que fosse embora, mas para Isadora aquilo estava divertido demais. Ela parou de bater e foi até a janela do banheiro. Com todo o cuidado para não fazer qualquer barulho, pegou uma cadeira que estava por ali e subiu. Miguel estava parado de frente para a porta, como se esperasse que algum poder das trevas a arrombasse. Isadora encaixou o rosto entre a abertura da janela, como se forçasse a entrada e derrubou um dos shampoos que estavam por ali. Miguel assustou e virou-se para trás. Assim que viu a namorada tentando entrar com aquela careta e aqueles sons, gritou e saiu correndo do banheiro. Isadora sabia qual seria o próximo passo do namorado. Ele estava com tanto medo que com certeza tentaria sair dali o quanto antes. Ela correu para a varanda da casa e escondeu-se em um canto escuro. Já estava de noite e a chuva castigava seu corpo, mas não tinha problema, os cabelos molhados só dariam um aspecto ainda mais terrível. Miguel apareceu na varanda desesperado. Estava pedindo socorro, mas os trovões e relâmpagos pareciam abafar sua voz. Foi então que, entre um brilho e outro, percebe Isadora seguindo em sua direção de quatro. Ele ficou sem reação e foi caminhando de costas, até sentir-se encurralado. Aquele seria o golpe de misericórdia e o fim da brincadeira. Isadora foi se aproximando lenta e ameaçadoramente. Parou a alguns passos do namorado e logo em seguida saltou sobre ele. A intenção era agarrá-lo e terminar a brincadeira, mas quando pulou, sentiu algo penetrando sua carne, algo gelado. Miguel começou a chorar compassivamente. Ele se afastou. Ele ergueu as mãos ao rosto, estavam vermelhas. Isadora não entendia o porquê. Havia algo errado com ela. Sentiu-se esvaziando-se. Foi então que olhou para baixo e viu um cabo preto. Ela arregalou os olhos, deu mais alguns passos para trás e logo em seguida sentiu as pernas fraquejarem e deitou-se no chão. Isadora tentou pedir ajuda para o namorado, mas percebeu que tudo o que conseguia dizer era mi. As palavras simplesmente pareciam ter sido trancadas em sua garganta. Ela começou a ter dificuldades para respirar. Os pulmões pareciam fracos demais. As batidas de seu coração também foram reduzindo. Isadora tossiu e percebeu o sangue escorrendo por sua boca. As vistas começaram a escurecer e a última coisa que ouviu antes de mergulhar no silêncio foi o choro desesperado de Miguel, enquanto se perguntava como poderia incinerar um corpo para matar de uma vez por todas o demônio que havia se apossado de sua namorada. Você acaba de ouvir mais um conto do podcast Adriano Villa Conta. Claro, este foi um especial por ter sido inspirado em um fato real. Caso queira ouvir seu pesadelo, alucinação, ou seja lá como chame, transformado em conto e apresentado aqui por mim, envie sua história para mim, adriano.villa@yahoo.com.br, e no título escreva ideia para o podcast. E não esqueça, se curtiu, assine o feed para ser avisado dos novos episódios. Comente e compartilhe para ajudar na divulgação de meu prazeroso trabalho. Dessa forma, saberei se estão curtindo ou não. E siga-me nas redes sociais, busque por Adriano Villa. E se quiser e puder apoiar o podcast, peço a gentileza que envie um Pix no valor de R$ 1. Isso mesmo, menos que aquelas balas de farol. Assim você estará ajudando financeiramente e ainda inspirando-me a profissionalizar e produzir ainda mais. Minha chave Pix é o meu e-mail, adriano.villa@yahoo.com.br. Quer conhecer meus livros digitais? Acesse a Amazon e pesquise pelo meu nome. Agora, se você é daquelas pessoas que se amarra em cheirar, abraçar, apertar, até sair sangue do livro, escreva para mim, adriano.villa@yahoo.com.br,
e solicite a sua casa de ossos por apenas R$ 30, com frete grátis para todo o território nacional. Grato pelos minutos que passou por aqui, até a próxima. Lembre-se, nem tudo que está nas sombras é apenas imaginação.